Já estamos de volta aqui com o nosso quadro Dicas de Saúde, né, com a doutora Isabel Pérez. E aí a gente está falando um pouquinho sobre o AVC, acidente vascular cerebral, que todo mundo conhece, né? Exatamente. Ou AVE, que é né? acidente vascular encefálico, que seria mais ou menos coisa. a mesma coisa. O AVE é um pouquinho mais grave. Né? E aí a gente tem uma foto, a gente já tinha falado no outro bloco, mas só para você entender um pouquinho do que a gente estava falando, a diferença dos dois ali, o AVC isquêmico Exatamente. E o hemorrágico. Hemorrágico. Né? Então, você pode ver o isquêmico, esse coágulo, ele interrompe todo o fluxo sanguíneo cerebral. Então, você vê que tem exatamente tá roxinho ali, né? Por quê? Porque aquela área ali parou de receber esse aporte sanguíneo. Tá? Então, no isquêmico, a gente pensa numa bolinha de gordura, em alguma coisa que vai obstruir aquele fluxo sanguíneo. Né? E quando a gente fala do hemorrágico, a gente fala exatamente daquilo ali. Aquela artéria ela se rompe e espalha sangue pelo cérebro todo. Né? Então, tem sangue em excesso. Não tem sangue, o isquêmico não chega o sangue, o hemorrágico ali, você pensa em sangue em excesso. Então, rompeu e se espalhou ali o sangue na área cerebral. Gente, ó, muito mais negócio aí diminuir o sal, diminuir bebida alcoólica, fazer caminhada, fazer pilates. Com certeza. Ó, o pilates lá é uma maravilha, porque tem todos os aparelhos que você possa imaginar, dá para fazer bacana. Acho que vale muito mais a pena do que passar se prevenir, por isso, né? Do que depois você ser obrigado a fazer. Porque depois que você tem um AVC, você não tem opção, você precisa recorrer ao serviço de fisioterapia para tentar reabilitar. Né? Muitas das vezes a gente consegue, sim, né, os nossos objetivos ali de reabilitação do paciente, mas não é muito mais fácil você fazer por opção, porque você gosta. Né? Então, tem até a foto ali explicando, mostrando mesmo como que é essa reabilitação do paciente que foi acometido pelo AVC, né, pelo derrame. Então, a gente trabalha bastante com alongamentos globais, né? Alongamentos da musculatura de membro superior acometido, né? Do membro inferior também, alongamento de tronco, porque a gente tem que pensar que esse paciente ele perdeu totalmente o equilíbrio dele, porque ele tem uma fraqueza muscular. Né? Então, a gente tem que pensar exatamente em todos esses objetivos, em todo esse trabalho com esse paciente. Então, é muito melhor você fazer uma prática aí para prevenir do que depois você ser obrigado a fazer aquele serviço, a fazer aquela reabilitação ali certinho para recuperar os seus movimentos. Aí você falou, é melhor fazer porque você gosta, mesmo se você não gosta, vai fazer porque você precisa fazer, né? É assim. E aí a gente tem uma outra foto que é para falar um pouquinho desses sintomas, o que a gente pode já ficar de olho, né, que pode estar acontecendo um AVC. Exatamente. Seria aí como é que o paciente ele se apresenta, né? Eu tô com meu pai lá em casa, minha mãe, algum familiar, um vizinho, e ele tá com alguns sintomas. Será que é AVC? Será que não é? Então tem aí algumas dicas para a gente estar pensando nisso. Então vamos lá, perda de visão, nem sempre é total. Então o paciente ele pode estar desorientado, ele pode não estar conseguindo enxergar direitinho ali, problema na fala. Tá? Porque esse paciente ele pode estar realmente também não conseguir fazer a articulação das palavras ali para com essa outra pessoa, com o cuidador, ou tá com acometimento mesmo na fala, fraqueza nas pernas, fraqueza nos braços e também uma fraqueza facial. Né? Então você pensa aí que todo lado acometido pelo AVC, então vamos supor, o paciente ele teve um interrompimento do fluxo sanguíneo no lado esquerdo. Onde que vai ser o lado que vai ser acometido dele? Vai ser o lado contrário, vai ser o lado direito. Então, todo o lado direito. Então, eu vou ter a fraqueza facial. Tem muito paciente que realmente essa musculatura, ela fica flácida, o paciente ele fica sem conseguir deglutir, sem conseguir falar. Né? O braço tem uma postura clássica do AVC. Né? Então, você tem o cotovelo fletido, o ombro rodado internamente e a flexão palmar. Isso aqui é clássico. Você pode ver, teve derrame, olha lá, ó. Tá com a mão ali encolhidinha, o braço encolhidinho, a mão para dentro, derrame. É clássico. Porque, no caso, não volta ou tem esse processo aí de fazer voltar? Não, com certeza. A gente tenta reabilitar exatamente para perder essa postura adquirida aqui por causa do AVC. Então, AVC, derrame. Você teve a postura clássica. Né, que você pode ver, se você vê um paciente na rua com flexão de cotovelo, flexão, né, ombro pronado, que a gente fala, cotovelo pronado, flexão palmar é
a postura, né, do AVC. E também aquela perna arrastando, né? O paciente ele perde aquele movimento do tornozelo. Então, o pé do paciente ele perde total a força, né? Ele tem uma fraqueza. Olha só, Isabel, esse processo, veja se eu estou errada aqui, pode acontecer de duas formas o AVC. Aquele AVC que dá e paralisa a pessoa e tem que sair correndo para o hospital, e esse que vai aos poucos acontecendo alguma coisa, é dessa forma que pode acontecer? Não, normalmente o AVC, tanto ele sendo isquêmico, tanto tendo essa interrupção de sangue, tanto ele sendo hemorrágico, ele começa a gerar os sintomas e já é necessário uma intervenção de levar para o hospital. Então vai dando esses sintomas aos poucos. Exatamente. E aí você já tem que ficar ligado que está acontecendo alguma coisa. Exatamente. Normalmente, o primeiro sintoma que a gente vê é a perda da consciência, né? Então, você olha, o paciente está lá e ele não consegue ali responder, o que está acontecendo? Ele está ali, não consegue. Por quê? Ocorreu um interrompimento do fluxo sanguíneo dele. Então, o cérebro dele estava funcionando bonitinho, sangue ali fluindo bonitinho. De repente, aquilo interrompe. Então, ele não tem mais sangue no cérebro, né? Pode ser daquelas duas causas que a gente já explicou. Então, como é que ele vai ficar? Ele não consegue responder, né? Ele fica ali, não tem fraqueza para falar. Aí começa todos aqueles sintomas que a gente já conversou. Então, a boca fica um pouquinho puxada, e a postura, e perde o equilíbrio, né? Então, a principal coisa, você está em casa com qualquer, como eu já falei aqui, pai, mãe, vizinho, qualquer pessoa, perceber uma perda da consciência, isso é seríssimo. Você tem que prestar um socorro imediato. Tá? E outra coisa que é importante a gente falar aqui, que eu estou lembrando, é da gente não oferecer água para o paciente. Isso é comum. A primeira coisa que a gente faz, né? Coisa pega que... pega ali uma água para ele, vamos dar uma água. O que deve estar? Não sei, com sede? Será? Não, claro que não. Ele não está com sede. Então, você não vai oferecer nenhum tipo de alimento, água, nada, para esse paciente, porque ele está com retardo mental, ele está ali com perda da consciência, rebaixamento, né, do nível de consciência, e ele vai beber. Claro que não, aquela água vai para qualquer lugar, menos para o estômago. Então, vai para o pulmão, pode ocorrer aí uma broncoaspiração. Então, aquela água, ao invés de ir para o estômago, passar no esôfago, tudo bonitinho, não, ela vai acabar indo lá para o pulmão. Tá? Então, além do AVC, ele ainda pode ter uma pneumonia, olha só, gente. Então, esse socorro imediato ele é muito importante a gente estar falando. Então, vamos supor, o paciente se preveniu, fez aí sua atividade física, tem uma vida saudável, mas ele teve um AVC. Pode acontecer. Né? Ele fez o serviço dele direitinho, mas mesmo assim aconteceu. Né? Então, se acontecer, presta bem atenção nesse socorro. Esse socorro ele tem que ser imediato, tá? De preferência ligando para o SAMU, né? Ligando para a emergência e pedindo a Deus, orando para chegar rapidinho, né? Porque hoje em dia a gente espera aí 2, 3 horas e o serviço de emergência não chega. É uma realidade do Brasil, infelizmente, né? Mas pede isso aí e tenta esse socorro aí imediato com esse paciente, para o mais rápido possível ele já ir para o hospital, executar lá toda essa avaliação para saber o que está acontecendo com ele, se realmente agora, esse AVC, enfim, derrame, ele é genético? Ele tem alguma ligação com membros da família? Ele pode ter também. Né? O pai, a mãe teve derrame, teve o AVC, então isso pode estar se gerando também para a família. Por quê? Quando a gente pensa em hipertensão, a gente pensa da mesma forma. Né? Meu pai tem pressão alta, minha mãe tem pressão alta. Então, se prepara, porque... Corta o sal de uma vez. Já se prepara aí, Come sem sal. Já se previne mesmo, porque você tem uma chance aí de ter também a pressão alta. Então, da mesma forma, o AVC também. Meu avô teve derrame. E realmente, meu avô teve derrame. Então, é uma coisa para você ficar ligado aí. Você tem, sim, né? Tem essa carga genética. Predisposição também, né? Por causa de todos esses acometimentos, né? Meu avô tinha pressão alta, tinha diabetes. Foi até importante você falar isso, porque é uma outra causa aqui que a gente não explicou antes. Então, além da pressão alta, também tem o diabetes, que pode estar acometendo também um derrame aí. A gente tem não sei se o Ricardo pode colocar essa última foto, que a gente falou dos sintomas do AVC. Não sei se o Ricardo pode voltar com ela, porque ali embaixo tem algumas doenças. Tá ali, ó. Isso, algumas doenças, tá, né? Enfim, que podem acometer, além dos idosos, né? Que você já falou, portadores de colesterol alto, hipertenso, é o que a gente está falando aqui,
fumantes, que aliás, gente, não sei que graça tem acender um cigarro e ficar baforindo, né? Fumantes, os diabéticos que você falou agora e os cardiopatas, né? Exatamente. Então, quem tem problema no coração também vale a pena ficar de olho. Exatamente, exatamente. Então, isso aí são mais ou menos tudo ali que a gente já explicou, né? Tirando o diabetes, né? Que a gente tem que falar aqui, é importantíssimo a gente estar falando do cuidado do paciente que tem diabetes, né? Ele precisa estar regulando essa glicose, insulina, se é insulino dependente, que tem vários tipos de diabetes, tipo 1, tipo 2. Então, se é insulino dependente, fazer o uso contínuo da insulina, né? Tá sempre vendo ali, verificando a glicose, se a glicose está né, até 99, está legal, né? E também os cardiopatas. Quando a gente fala de cardiopata, a gente está falando de qualquer pessoa que tenha problema no coração, então alguma patologia no coração, né? Então, uma pessoa que tem um stent, a pessoa que tem uma cardiomegalia, um coração grande, né? Então, tem vários acometimentos aí, né, cardíacos que podem estar gerando também, contribuindo para gerar um AVC. A gente tem que ficar de olho também. E aí, a partir de que idade, mais ou menos, que a gente tem que ficar prestando muito mais atenção? Mais ou menos. Olha, vamos botar aí uns 45, 50 anos. Gente, eu tô sempre batendo na trave, 45 eu já... Ai, meu Deus, espera aí. Chegando. Tô chegando lá. Não, porque assim, não tem uma idade certa, não tem como a gente falar, só a partir dos 60 acontece AVC, não. Mas a gente pega mais a população idosa e também os adultos jovens, como eu falei, né? Então, se precaver e ficar desperto é sempre bom, né? Então, vamos botar aí a partir dos 50. Vamos botar 50. Ai, obrigada. Para ficar melhor. Para me dar um alívio aqui, para não ficar tão, né, preocupada. Isso. Mas vale a pena a gente cuidar realmente do nosso corpo, né? E para tudo, não só para não ter AVC, mas para todos os tipos de pra ter uma doenças. Vida, né? Uma vida saudável. Com certeza, vale a pena e não é sacrifício nenhum. E depois dói um pouquinho assim na primeira, segunda semana, mas depois você vai embora, vê que vai ser legal, né? Que vai ser super importante para a tua vida. Aí você começa a ver as taxas todas ficando normais, vale super a pena e vai fazer parte da sua vida tranquilamente, tá? E aí, lembrando... falando aqui da questão de prevenção e também do tratamento, que lá no Espaço Isabel Peres você também pode tratar desse acometimento também, né, Exatamente, Isabel? com certeza. Tanto com a reabilitação fisioterapêutica, então para um paciente que já teve o AVC, tanto como a prevenção, né? Então, você pode ver a fotinha da esteira ali, ó, tem uma paciente que está ali metendo bronca, né, se prevenindo. Essa é a fanpage aí do Espaço Isabel Peres, que você pode entrar no Facebook. E tem bastante informação aí também, bastante foto, e ali está todo mundo trabalhando, Todo mundo né? trabalhando, exatamente. Então, o objetivo é exatamente a gente estar prevenindo, né? E também reabilitando aí pacientes que chegam com esses acometimentos que a gente já explicou. Então, até tem um vídeo ali da paciente fazendo pilates. Então, é isso aí, gente. É se cuidar, é prestar atenção, fortalecer braço, perna, tronco, né? Tudo isso com esse objetivo, com certeza, melhorar a circulação, como a gente conversou aqui da trombose, né, também. Então, reduzir edema, melhorar a circulação, exatamente. Então, tudo isso traz benefício para a gente. Bacana. Então tá aí a fanpage do Espaço Isabel Peres para você. O espaço fica na Travessa Portugal, tá, gente? 54, loja 1. Super fácil de você achar ali na mesma rua da Taberna Alpina. Ó, tá aí para você, Espaço Isabel Peres, Travessa Portugal 5401. E tem também o WhatsApp que você pode entrar em contato a qualquer hora aí do dia ou da noite. Isabel dá um jeito de te responder, tá? Com certeza. Que é o 99174 4371. Vale a pena você dar uma ligadinha para a Isabel, manda um WhatsApp, faz uma visita lá ao espaço, vai conhecer, faz uma aulinha experimental para você conhecer os aparelhos, ver o que é utilizado ali para o que você está precisando, não é isso? Exato, com certeza. A gente faz exatamente uma avaliação e uma aula experimental gratuita com o objetivo do paciente conhecer o método Pilates, né? E também para o paciente, para a gente alcançar os objetivos do paciente. Então, se o paciente chega, meu objetivo é ter mais abdômen, minha força de abdômen está ruim. Então, a gente faz uma aula experimental voltada para aquele objetivo ali, para ver se o paciente vai se adequar àquele método. E a maioria fica, gosta, fala, poxa, é isso aí mesmo. É um método bem legal, bem divertido de se trabalhar, que trabalha o corpo inteiro. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar.
Vale a pena, né? Então tá aí, o nosso assunto de hoje foi AVC. Lembrando que você pode também depois procurar lá no nosso canal no YouTube, tá? O Diário de Teresópolis, você procura o Diário Mais e todas essas entrevistas da Isabel, todas essas dicas de saúde, você pode encontrar lá, tá? Perdeu alguma coisa, corre lá para resgatar. E aí, Isabel, vou te agradecer então, obrigada. Obrigada, Nina, é sempre um prazer estar aqui. Até semana que vem então, com mais uma novidade, né? Isso aí. Obrigada. Obrigada. É isso aí, gente, ó, vale a pena você se cuidar, tá? Não dá bobeira não, porque depois sai mais caro, dá mais dor de cabeça, enfim, é mais complicado. Então a gente precisa se cuidar agora, tá? Vou para o intervalinho comercial e volto já já, você não sai daí que eu tô te esperando aqui de volta.